Valendo! Bem-vindo a mais um Rentricast, o podcast oficial da Academia Rentri. Eu sou o Fernando. Eu sou o Leandro. Eu sou o Eduardo. E nosso bate-papo hoje vai ser sobre hipertrofia muscular, popularmente aumento da massa muscular, que é muito conhecida aqui na academia e muito procurada, né? Isso aí. Então a ideia é a gente pegar perguntas, né? Perguntas corriqueiras aí que a galera faz. A gente escolheu essas perguntas e a gente vai tentar da melhor forma possível passar para vocês, responder elas para passar o máximo de informações que a gente tem para tirar, sanar essas dúvidas aí que são muito corriqueiras aí dentro da musculação, dentro da academia. Fechou? Bora lá começar então? Primeira pergunta que mandaram aqui pra gente, o clássico. O que é hipertrofia? O que seria hipertrofia? Hipertrofia, de uma forma bem resumida, seria o aumento da secção transversa do músculo, aumento no comprimento muscular. Isso aí. A hipertrofia, né, ela já vem desde o começo, né, nosso corpo bem adaptativo. Então, sempre que a gente faz o estímulo, está no ambiente novo, o nosso corpo tende a se adaptar àquele ambiente, àquele estímulo, àquela nova rotina que a gente está fazendo, a gente se adapta. É um corpo totalmente adaptativo. E na musculação não é diferente. Quando a gente dá um estímulo, a gente causa uma lesão ali no músculo, nosso corpo se adapta a esse estímulo, regenera e melhora para a próxima vez. Então, de forma bem simples, seria isso. A gente causar uma lesão, para isso a gente precisa desafiar nosso corpo, não é simplesmente ir lá fazer um exercício, fazer de qualquer jeito. Claro que tem os benefícios disso, mas hipertrofia mesmo tem que ter ali pelo menos um estímulo tal que vai fazer com que você se sinta desafiado para causar uma lesão ali no músculo, uma microlesão, para regenerar e melhorar para a próxima vez. E isso a longo prazo vai aumentar a secção transversa, né, o tamanho do músculo, e você vai ver as diferenças já no seu corpo, vai ver que ele vai estar maior, mais forte, mais resistente. Então, de forma bem simples, É isso aí. seria basicamente isso. O corpo entende como uma mudança, né? Então ele precisa passar por essa mudança pensando que você vai fazer um novo treino e ele vai ter que entrar num ponto de equilíbrio ali. Então ele sempre vai buscar o equilíbrio. Então ele se adapta para buscar o equilíbrio. E o contrário é verdadeiro. Parou de treinar, parou de dar o estímulo, parou de desafiar seu corpo. Ele vai se adaptar ao estado que você está. Exatamente. É um dos princípios também, né? O princípio da reversibilidade, né? Exatamente. Aquele que você treina, você para, perdeu tudo. Exatamente. Aeróbico atrapalha na hipertrofia? Depende. Vai depender muito do planejamento e do que a pessoa vai treinar no dia. Então, para ficar mais claro, por exemplo, musculação é uma via de sinalização voltada para hipertrofia e o aeróbio é uma via de sinalização voltada mais para resistência. Então, são vias completamente diferentes. Então, assim, quando eu faço um treino intenso de pernas e vou fazer uma caminhada na esteira, por exemplo, eu já tenho um impacto aí, uma concorrência. Ou seja, eu tenho duas vias de sinalização tentando trabalhar ao mesmo tempo e isso impacta na hipertrofia. Exatamente. É importante falar também que é mais o excesso, né? Claro, se você fizer um dia, uma semana e depois parar, não tem problema. Mas o que a gente mais vê são pessoas excedendo durante muito tempo, né? Então, como você falou, são vias diferentes, né? Então, para ganhar massa muscular é uma via, para resistência ali, melhorar a aptidão cardiorrespiratória é uma outra via, mas isso não anula a outra. Então, mesmo que você faça uma, você vai ter o benefício da outra, faça essa, vai ter o benefício da outra. Mas, a longo prazo, você mostrando só para o seu corpo, não, quero só essa, e aí você começa a dar esse outro estímulo, uma começa a concorrer com a outra. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, principalmente no excedente. A pessoa vai lá, faz a musculação, treina certinho, depois vai lá e faz uma atividade, faz um spin, a pessoa treinou perna, faz um spin, depois faz um cross, depois um funcional. Seu corpo não está entendendo o que você está fazendo direito. Se você faz um, você está fazendo bem feito, terminou, começa a fazer um outro, seu corpo começa a entrar em confusão, em concorrência. Isso a longo prazo pode ser prejudicial para você. Não que ali na hora vai ser ruim ou vai ter, nossa, não vou melhorar. Mas isso, constantemente, você fazendo isso, pode sim ter um impacto na hipertrofia sim. Na verdade ele fica confuso, né? Ou eu fico forte ou eu fico resistente. Exatamente. Ou eu fico forte ou eu fico resistente. Exatamente. E só para finalizar esse tema aí, essa pergunta, essa concorrência é localizada, né? Então, um exemplo que vocês deram é de spin com treinamento de perna. Isso é concorrente porque vai ser localizado. Se eu fizer um spin e ativar tronco e superior na parte de musculação, essa concorrência já não tem esse impacto em concorrência. Isso aí. Então, uma ótima estratégia seria, se a pessoa quer fazer um cardio no dia da musculação, fazer alternar o segmento. Alternar o segmento. Então, quer fazer uma aula de spin e treinar superior no dia? Beleza. Lembrando que não altera
essa alteração é localizada, porém eu não posso exceder também no aeróbio. Sim. Então os últimos estudos mostram que fiz a parte superior de braço, tronco, vou fazer um aeróbio antes ou depois, isso não pode exceder de 20 a 25 minutos. Aí, senão aí eu já tenho uma depressão central, então já vai para outras vias. Então a grosso modo seria isso, alternar segmento, né? E não exceder na quantidade da parte aeróbia. Perfeito. A questão da dose, né? Dose e esforço. Dose. E só através da supervisão que a gente vai conseguir fazer isso. Então não é vir treinar, então tem todo um planejamento. E quem vai te ajudar nisso somos nós, né? Sim. Seja nos programas, no prêmio, no R10, na parte da musculação, é a gente que vai planejar o seu programa na semana. E não vir, puta, eu vou fazer cross, vou fazer não sei o que, eu vou fazer. Porque a gente vê muita gente fazendo isso, né? Acontece muito. Então, puta, fiz um cross voltado para a parte superior. Aí subo para musculação, vou fazer parte superior de novo. Então, será que eu não estou excedendo o volume, a dose? Com certeza. E a galera ainda reclama, né? Que fala, pô, tu treina pra caramba e não tem um resultado. Tá treinando errado, caramba. Exatamente. Tá fazendo demais, tem muito provavelmente descansa de menos. Estou fazendo todas as aulas, fazendo musculação e não ganho massa muscular e não emagreço. Na parte da hipertrofia, geralmente o menos é mais. Normalmente o menos é mais. Então a gente tem muitas variáveis dentro do processo de hipertrofia. Mais uma vez a gente vai falar, né? A galera quer hipertrofia, mas não quer passar pelo processo de hipertrofia, não quer ouvir o professor, prefere ouvir uma pessoa que só executa o exercício no Instagram, mas não quer ouvir o professor que estuda para trazer o melhor para vocês. Exato. Terceira pergunta, então, não faço dieta. Isso quer dizer que não vou ter hipertrofia? Essa dieta aí tem carboidrato, tem proteína, tem gordura, e a melhor pessoa para falar isso seria a nutricionista, né? Exatamente. Mas como a gente é da área da saúde, a gente estuda isso também, a gente sabe aí que, falando em hipertrofia, a proteína tem um papel fundamental nesse processo, né? Então, os estudos mostram aí que eu tenho uma dose mínima, uma dose máxima, e a gente tem que ficar nessa mediana aí. Volto a repetir, a nutricionista vai fazer o cálculo em relação ao seu peso, em relação à atividade que você faz no dia, na semana, e ela vai dosar isso, café da manhã, almoço, jantar, para você ter uma dose ótima para ter ótimos resultados em hipertrofia. A gente sabe que para atingir carboidrato e gordura, a maioria do pessoal até excede um pouquinho durante o dia, né? E a parte da proteína é um pouquinho mais difícil a gente conseguir os valores mínimos aí pra gente... Porque uma pessoa que está sentada, ela precisa de uma quantidade de proteína. Uma pessoa que fica sentada o dia inteiro, melhor dizendo. Agora, uma pessoa que vem fazer o exercício voltado para esse fim, aí o aporte proteico tem que ser maior, porque eu estou lesionando meu músculo. Esse músculo, ele precisa de proteína para ser reconstruído. E a gente vai pela ingesta calórica, pela ingesta alimentar. Exato. Eu costumo exemplificar de uma forma bem simples assim para as pessoas. Elas perguntam, não, por que é importante ter proteína? Aí eu falo, você quer construir uma casa, você precisa de tijolo. Você não consegue construir uma casa sem tijolo. É a mesma coisa do músculo. Você não consegue construir um músculo sem proteína. E normalmente o tanto que a gente tem na nossa alimentação normal, é uma alimentação ruim, normalmente a gente não consegue bater esse nível de proteína. Aí a gente suplementa. Mas a proteína que você come na sua refeição e a suplementação cabe ao profissional de nutrição. Exato. Só que como nós aqui somos profissionais da saúde, a gente entende que a proteína é super necessária no processo de hipertrofia. Então, se você quer construir sua casa, você quer construir seu músculo, você vai precisar pelo menos de um tanto mínimo de músculo, de proteína para construir. Porque tem um papel super importante. Não só a proteína, né? Tem carboidrato, que é uma importante fonte de energia. O carboidrato não é só importante por isso, mas é uma fonte de energia muito grande para o seu treino. Tem muita gente que acorda isso e aí chega aqui, então perde o potencial no treinamento, treina abaixo do que conseguiria, diminui o potencial de hipertrofia. Então a dieta, ela é super importante, mas não quer dizer que para ganho de massa muscular, se você não fizer dieta, você também não vai ganhar. Eu acho que assim, uma opinião minha, se você faz dieta, se você quer emagrecimento, a dieta é muito mais importante do que uma pessoa que quer ganho de massa muscular. Mas não quer dizer que uma anule a outra, não quer dizer que não seja importante você fazer dieta. Uma pessoa, por exemplo, eu tenho exemplos no prêmio mesmo, de pessoas que não fazem dieta, comem assim, de qualquer jeito, e mesmo assim tem ganho de massa muscular, porque tem uma frequência boa, treina certinho. Então a pessoa tem ainda assim ganho de massa muscular. Mas uma pessoa que quer emagrecimento sem fazer dieta, aí dificulta. Aí é difícil. Muito complicado.
complicado, muito complicado. Então, se você quer potencializar o seu ganho, sua hipertrofia, a dieta vai ser muito importante. Sim. Mas não quer dizer que sem a dieta você não vai conseguir. E sem contar que a dose também de proteína é interessante, né? Porque se você consome também excesso, você gera degradação e não gera síntese, que é o que a gente precisa para poder construir músculo, né? Então, assim, cabe ao nutricionista prescrever de forma individual, porque a quantidade de proteína não é a mesma que a dele e também não é a mesma que a sua, tá? Sim. Então, assim, normalmente tem um cálculo que o pessoal faz, que é o seu peso dividido por 4. Então, você tem mais ou menos uma dose diária de quanto você deve consumir de proteína. Exatamente. E essa proteína pode ser de origem animal ou de origem vegetal, né? Então, Ambas vai distribuir aminoácido para essa construção muscular, né? Que você fez a degradação durante o exercício. isso aí. Isso aí. Quarta pergunta, então. Existe o melhor exercício para hipertrofia? Tem um exercício aí que é certeza absoluta que você vai hipertrofiar e o melhor exercício para isso? Eu diria que o treinamento resistido é o melhor, não o exercício em si. Então, esse treinamento resistido ele pode ser feito com o peso do corpo, ele pode ser feito na musculação, ele pode ser feito no cross, ele pode ser feito no treinamento funcional, ele pode ser no elástico, ele pode ser feito no pilates. Tudo isso é treinamento resistido. Tudo isso vai gerar um estresse no seu organismo e seu organismo vai ter que se adaptar. Então, ele vai ter que mudar para se adaptar, para você ter maior entendimento no próximo exercício, né? Então, dentro desse treinamento, a gente tem muitas variáveis, que essas variáveis muito bem equilibradas que vai trazer o melhor benefício em relação à hipertrofia e aumento da massa muscular. Em relação ao exercício, a gente tem dois tipos de exercício, né? A gente tem exercício multiarticular e exercício monoarticular. Então, de uma forma geral, o exercício multiarticular ele é mais eficiente para a hipertrofia do que o exercício monoarticular no caso, né? Então, exercício multiarticular seria exercício que envolve mais de uma articulação. Por exemplo, o agachamento, que envolve tornozelo, joelho e quadril. Então, assim, eu tenho grandes grupos musculares e através disso eu consigo promover uma maior hipertrofia. Porque coxa, é glúteo, e é panturrilha, é abdômen, é tudo no exercício só, sendo contraído. Uns de forma dinâmica, outros em isometria. Mas em isometria também você consegue adquirir a hipertrofia muscular. Exatamente. E já puxando o gancho para o pessoal do emagrecimento também, né? Como tem mais músculos envolvidos por conta de ter mais articulações envolvidas, o gasto calórico é maior. Então, para uma pessoa que não gosta de treinar, por exemplo, quer vir menos vezes na semana, menos tempo na musculação, focar em exercícios multiarticulares, mais articulações, vai ser uma boa estratégia, né? Exato. E ainda falando das variáveis, as variáveis elas são bastante importantes porque quanto melhor seguidas essas variáveis, maior vai ser o potencial de você chegar nessa hipertrofia que você tanto deseja. Então, o volume, que é o tanto que você faz de um grupo muscular, somando todas as outras variáveis, no final do treino, no final de uma semana ou no final de um mês, por exemplo, repetições, séries, tempo de descanso, peso que você está levantando, tudo isso englobado é o volume do seu treino. No final, esse volume vai ditar. Você fez certinho, seu volume foi tal, então você vai ter um processo de hipertrofia. Faltou várias vezes, descansou muito tempo, ficou conversando no WhatsApp, tempo de descanso maior, ou não está colocando uma intensidade boa, pegando menos peso, com certeza o seu potencial vai ser menor. Não quer dizer que você não vai hipertrofiar, não quer dizer que você não vai ter benefícios do treinamento, mas vai ser menor. E normalmente quem está aqui na musculação não gosta. Tem poucas pessoas que gostam, mas normalmente a pessoa não gosta e quer ter o mais rápido possível. Então você já está aqui, tenta fazer o melhor possível. Seguir certinho. E quem que vai passar exatamente o que ela precisa fazer nessa periodização com essas variáveis? Profissional da educação física, somos nós. Aí a gente vai falar, você tem que treinar desse jeito, você tem que fazer dessa forma, você tem que vir esses dias, vai ser melhor para você. Então, seguindo certinho isso, você vai aumentando cada vez mais o potencial de hipertrofia. Não tem um exercício certo. Às vezes você está fazendo o mesmo exercício que uma pessoa que está fazendo... Às vezes você está fazendo o mesmo exercício que a outra pessoa, só que a outra pessoa ganha massa muscular e você não. Por quê? Pode ser que você esteja descansando mais, pode ser que você esteja treinando menos, pode ser várias outras variáveis. Então isso conta muito, não é o melhor exercício, mas sim o jeito que você vai treinar. Exato. É que tudo em relação a essas variáveis, isso é tudo estudado, isso é tudo, a gente estuda para trazer o melhor para vocês. Então, exemplo, o Edu vai no médico e está com dor de garganta. Então o médico vai entender o quanto está inflamada essa garganta, ele vai prescrever o melhor remédio, que seria o exercício, e ele vai prescrever a melhor dose.
quanto que ele vai tomar? De 6 em 6 horas, 8 em 8 horas? Qual substância que ele vai tomar? E no exercício não é diferente. Não é vir aqui e fazer, vou fazer agachamento hoje, quanto mais eu fizer melhor. A ideia não é essa. Então, em relação ao volume, o que vocês poderiam falar aí que seria um volume, para quem está iniciando, um volume semanal para cada agrupamento muscular? Para quem está iniciando, aluno iniciante aí, pelo menos de 2 a 3 séries para cada grupo muscular. Ou seja... Por semana é isso? Por semana. Vamos pegar um músculo aí... Vamos pegar o peitoral, exemplo? Peitoral. Quero desenvolver peitoral, quero aumentar a massa muscular do meu peito. Para quem está iniciando, 2 séries do supino, por exemplo. Então, se o cara vai treinar 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, 2 séries por exercício, daria um total de 6 séries semanais para um aluno iniciante. Passei para intermediário, mais ou menos. A gente aumenta um pouco desse volume, né? Então a gente, no caso, a adaptação, vai ter que dar um estímulo mais forte, maior do que aquilo que ele já está acostumado. E aí aumenta, sai de 6, vai para 8, 10 séries aí para um aluno intermediário. Um aluno avançado? Um aluno avançado vai mais ou menos de 12, 16 séries semanais para cada grupo muscular. E isso seria por semana. Por semana. A gente vê gente excedendo isso no dia. Então, toda essa comprovação que tem a ciência é prática, não é, é só teoria, não. A ciência pega o que está na prática, o que a galera está praticando e vê se é bom ou se não é tão bom. Sim. Então, a gente vê a galera excedendo muito essa quantidade. Então, se eu exceder, eu posso até ter um malefício e não um benefício. Exato. Isso falando de pessoas comuns. Pessoas comuns. O pessoal vê muito, o cara é fortão na internet, faz 40 séries, 45. Não é só treino. Não é só treino. Aí tem algo a mais aí que a gente vai discutir num outro momento. Tá? Mas pessoas normais, para ter todo esse benefício, entre 5 a 10 séries semanais, é um grande volume de treino aí, falando em séries por semana. Isso treinando corretamente, né? Corretamente. Com a intensidade certa, tempo de descanso. O que seria a intensidade, Lê? Explica pra galera aí. Então, a intensidade está bastante relacionada com o esforço que você faz. Então, quanto mais esforço, maior vai ser a intensidade. Então, ela tem bastante relação com a execução que você está fazendo, bastante relação com o tempo de descanso, bastante relação com o peso que você está levantando, com a amplitude do movimento, se você está fazendo ele corretamente. Tudo isso vai ajudar a aumentar ou diminuir a intensidade, dependendo de como você executa o exercício. E quanto mais intenso, mais lesões a gente vai causar. Não quer dizer que isso vai ser melhor, porque se a gente causa lesões a mais, se for uma pessoa iniciante, isso vai afastar ela cada vez mais. A pessoa veio, fez um treino, passou um puta treino, arregaçou ela, ficou totalmente lesionada. No dia seguinte nem conseguiu levantar. Isso interferiu totalmente no trabalho dela. Uma pessoa que tem que levantar, ir a pé, por exemplo, não conseguia nem andar direito. A pessoa não vai voltar. Eu vou voltar para quê? Eu vou chegar lá, vou fazer a mesma coisa e vou me lesionar. Então tem uma dose certa de intensidade para dar o estímulo correto para ela se adaptar e continuar a adesão na musculação. E essa dose certa, a gente que vai passar para todas as pessoas. E normalmente as pessoas têm muita dificuldade para encontrar essa dose correta. Muita dificuldade. Ou para cima ou para baixo. Ou para cima ou para baixo. Isso com certeza. Muita gente fazendo as repetições que estão fazendo com peso, a gente pede para ela fazer um pouquinho a mais, ela consegue fazer até muito a mais com aquele mesmo peso que a gente prescreveu para fazer 10 movimentos. Só para exemplificar, a gente passa lá para ela fazer 10 movimentos. E ela está fazendo 10 movimentos com 5 lá no tijolinho. Aí a gente chega perto e fala, tenta fazer 15 com esse mesmo. Aí a pessoa vai lá e consegue. Tenta fazer 20, a pessoa vai lá e consegue. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa está colocando um peso errado para fazer as 10. Não quer dizer que ela tem que colocar um peso que ela vai morrer ali, mas ela tem que pelo menos desafiar o corpo dela. Nosso corpo ele tende a permanecer do jeito que está. Se a gente não desafia o nosso corpo, ele tende a permanecer do jeito que ele está. Se você não vir aqui desafiar ele, você vai voltar e vai continuar a mesma pessoa. Não adianta, nosso corpo é adaptativo, assim como a gente falou no começo. Veio aqui, desafiou o seu corpo do jeito correto, ele vai precisar regenerar, melhorar para a próxima vez. Então aí sim você começa a melhorar cada vez mais. E aí você consegue progredir no treino. Veio aqui, treinou de qualquer jeito, ficou no WhatsApp, não colocou a intensidade correta, não vai melhorar. Seu corpo tende a continuar do mesmo jeito que está. Falando em intensidade, assim, para a galera entender um pouquinho como que você orientaria a galera. Cara, essa é a intensidade ideal para você. Exemplo, você vai fazer uma cadeira extensora.
para 10 movimentos, como que a galera acharia essa carga ideal aí? Então, a ideia seria você fazer o teste em relação à repetição máxima. Vamos lá, vamos ajustar uma carga aqui para 12 movimentos. Né? Então, tipo assim, você vai fazer os 12 movimentos, você não pode fazer ele não tão forte, mas também não tão fraco. Então, você tem que tentar achar ali o meio termo. Por exemplo, um sintoma de fadiga, tipo assim, uma queimação. Putz, estou fazendo aquilo, mas cara, já deu. É um indicativo de que a carga para aquela pessoa naquele momento tá legal, tá válido, entende? Então a gente consegue ajustar a carga da galera nos exercícios através desse método aí. Então a gente estipula uma quantidade de repetições, coloca uma carga e através dessa carga a gente tenta encontrar o melhor peso para ele no exercício. Tem um outro jeito também, se uma pessoa muito iniciante, para não causar tanta dor, às vezes ela chega na fadiga e já é ruim para ela, tem gente que não quer sentir tanta dor. E aí o jeito é a gente fazer a percepção de esforço ali e perguntar para ela, falar de 0 a 10, mais ou menos a percepção de esforço que ela está tendo no exercício. Então pensa assim, 10 impossível, você não está conseguindo, 0 está muito fácil, você consegue fazer muito fácil. Terminou as 10 repetições ou as 12 que a gente prescreveu, e aí 0 a 10, quanto você acha aí que você sentiu? Tá um 4, tá muito leve. Você acha da gente tentar aumentar um pouquinho? Aí você aumenta um pouquinho. Putz, agora já ficou um 6, um 7. Para quem está iniciando, no começo, legal, pode manter. E aí com o tempo vai tentando aumentar essa percepção de esforço. Isso para quem é mais iniciante. Uma pessoa que é mais avançada, intermediária, dá pra gente fazer, né? Falar, tenta fazer um pouquinho a mais com isso, que nem eu dei o exemplo, né, das 10 e a pessoa conseguiu fazer 15, 20. Conseguiu fazer muito a mais, aquele peso dá pra gente aumentar um pouquinho. Essa é uma outra forma também, a percepção de esforço aí de 0 a 10, né? Que é a escala de Borg. Quer dizer que se a gente tomar esse cuidado em ajustar a carga para o número de repetições ideal, senão não tem porquê. Faz 10 aí. Qual peso? Faz qualquer peso. Aí vira o 3 de 15, entendeu? 3 de 10. Tchau. Então a ideia se eu propus a 10, então eu vou ter que ajustar uma carga e terminar com um certo grau de dificuldade esses 10 movimentos. Entendeu? Isso no início do processo. Conforme você vai adaptando, vai evoluindo, então os estudos hoje atuais mostram que você tem que chegar bem próximo da sua falha. Então se o professor propôs 10 movimentos, então tem que chegar com 10 com muita dificuldade, ou às vezes até com auxílio, né? No supino, no agachamento, no leg press. Então é mais ou menos dessa forma que a gente acha a intensidade correta, né? Boamente. Falando de uma outra variável super importante, frequência, né? Frequência é importantíssima. Uma variável muito importante aí no treino. O que vocês acham da frequência semanal? Eu acho que o pessoal vem treinar segunda, quarta e sexta e está tudo resolvido. Segunda, quarta e sexta está tudo resolvido. E a gente sabe que não é isso. A gente tem o estresse, que seria o treino. Esse estresse, o corpo vai passar por uma adaptação, vai passar por uma mudança e vai te preparar para um novo treino. Se esse tempo for abaixo antes dessa recuperação, eu vou ter um malefício. Mas se eu treinar quarta-feira e voltar só na segunda da semana que vem, quantos dias? Então já não dei a intensidade correta. Já não fiz o número de repetições correto. Já não fiz o tempo de descanso correto de uma série para outra. Será que de quarta até segunda-feira meu organismo não está recuperado? Está totalmente recuperado. Então eu vou voltar no estado zero. Então a gente vê muito aqui a academia segunda, quarta e sexta, num volume legal de aluno, e quinta e sexta aquele volume baixíssimo, né? Que está tudo resolvido. Então eu comi mal sexta, noite, sábado e domingo, então segunda eu venho para compensar. Terça eu venho para compensar. A quarta eu já compensei, então quinta e sexta está tudo certo. Então o corpo não sabe, o músculo não sabe o que é segunda, não sabe o que é quarta, não sabe o que é sexta. Ele quer receber estímulo e ele quer adaptar a isso. E o padrão de movimento? A execução, será que importa? Pra caramba, né, Leon? Não só para lesão, para não se machucar, mas para resultado também. Para ganho de massa muscular, para força, melhora do rendimento, enfim. É muito importante sim. Lembrando que a gente quer o máximo, o potencial máximo de hipertrofia, no menor tempo possível. Então se você realmente quer isso, uma ótima estratégia é fazer exercícios com uma amplitude ótima, né? Porque quanto maior a amplitude, maior o recrutamento de fibras musculares. Então o potencial de hipertrofia aumenta. Não quer dizer que se você fizer um exercício curtinho, colocando tudo lá para manter o ego, tá errado. Pro ego tá bom. Pro ego tá ótimo. Vai hipertrofiar o ego, né? Exatamente. Mas tem um benefício ali também. Com certeza vai ter, mas não é o maior.
Se tivesse fazendo com uma amplitude maior, seria muito mais benéfico para essa pessoa. E uma pessoa que não quer treinar, não gosta de treinar, quer vir o mais rápido possível, fazer o treino rapidinho, melhor para otimizar o tempo dela de ganho, é melhor fazer o exercício corretamente. Com o auxílio sempre importante. Vamos dar um exemplo do agachamento desse aí, que é bem, a gente vê bastante aí no agachamento. Vamos. Então, a pessoa que agacha, soca peso, mas desce até 60 graus, exemplo, não tem lesão nenhuma, vamos falar uma pessoa comum, Saudável. sem lesão nenhuma, e uma pessoa que coloca menos peso e desce até 120 graus, que seria o agachamento completo para a maioria das pessoas. Então, essa pessoa agachando a 120 graus com menos peso, lógico, que uma pessoa que está agachando a 60 graus, eu tenho 2 a 3 vezes mais benefício hipertrófico do que a pessoa com um peso muito maior fazendo um movimento mais curto. Isso a gente vê bastante no supino também, né? Sim. Então isso a gente vê mais em homens, né? Que o ego de colocar bastante anilhas ali e fazer um movimento curtinho. Então aí eu tô deixando de ter 2 a 3 vezes mais de evolução do que se eu colocasse menos peso e desceria, se o meu ombro estiver saudável, lógico, e desceria bem próximo do peito. E já aproveitando o gancho também, normalmente as pessoas que colocam muita carga, faz com amplitude reduzida, normalmente não tem um tempo de tensão considerável, né? Sim. Porque o tempo de tensão muscular, ele é muito importante. Recruto menos fibras, tenho tempo de tensão menor, porém o meu ego está lá em cima. Então aí você coloca na balança, ou ego ou que é hipertrofia, Ou lesão. ou lesão. A lesão, né? Lesão. Porque tem um número, né, pra gente ter de contração muscular, né? Vocês têm ideia assim, mais ou menos, de quantos segundos? No mínimo 20 segundos. No mínimo 20 segundos, No né? mínimo 20 segundos de sobretensão. De contração. Ou seja, o cara que coloca menos peso, colocar mais amplitude, obviamente vai conseguir Um tempo de fazer tensão maior. com uma maior contração Exatamente. muscular em mais tempo. Ou seja, ele vai ter mais resultado. Isso é isso. E o tempo de descanso? Esse tempo de descanso a gente pode levar para séries, entre exercícios e entre treinos, né? Entre treinos. Entre treinos. Principalmente em tênis, né? O que vocês acham que a gente vê no dia a dia em relação ao tempo de descanso? Entre as séries. Vamos Entre as começar pela séries. entre as séries. Todo mundo descansa muito. O celular atrapalha ou não? Muito. O Instagram, o Facebook aí, o WhatsApp. Conversa paralela. Demais. Então, só para deixar claro o porquê, né? A gente sempre fala, né, bastante, por que que a gente tem que descansar isso? Porque quando a gente descansa mais, a gente consegue voltar aquelas fibras musculares que a gente está fazendo, a gente está recrutando, a gente está tensionando as fibras. Então, a gente, quando vai fazendo exercício, vai perdendo a capacidade de recrutar a maioria das fibras. Quando você para e descansa, você vai voltando essa capacidade. Se você dá muito descanso, você volta essa capacidade inteirinha e consegue fazer exercício com mais facilidade. Se você dá o tempo certo, que a gente passa lá 1 minuto, 1 minuto e meio, se você passa o tempo certinho, faz o tempo certinho, você não consegue recuperar todas as fibras. E aí o exercício se torna um pouquinho mais desafiador. E isso vai fazer com que você desafie mais seu corpo e lesione um pouquinho mais o seu corpo. Não quer dizer que é uma lesão, é uma micro lesão. E isso vai ser benéfico para você. Descansou muito, você vai voltar e o exercício vai ficar fácil. Por isso que é importante você terminou o exercício, já olha o relógio, já pega o celular lá, o relógio, vê certinho. Putz, 1 minuto. Então, 1 minuto já faz exercício. 1 minuto e meio. Deu 1 minuto e meio, já faz exercício. 2 minutos. Porque se ficar muito tempo, o exercício vai ficar cada vez mais fácil. Cada vez mais fácil. E o que a gente vê comumente na sala de musculação é isso aí, cara. O cara vai fazer 4 séries de supino e realiza as 4 séries com a mesma carga. Impossível. 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 Ou seja, ele descansa muito. Ele errou na intensidade, na Errou na carga, intensidade. abaixo da capacidade dele, e ele deu um descanso. Lembrando que para cada treino, para cada método de treino, a gente tem um tempo de descanso, né? Sim, sim. Então não é aleatório assim, vai falar, eu acho que é 1 minuto hoje, eu acho que é 2. Não, vai depender do planejamento do seu treino, do seu método de treino, e aí a gente vai propor o intervalo correto. Sim. Entre série, entre exercícios, e principalmente entre dias, de um treino para o outro. Dias. Que a gente vê, como o exemplo anterior, a pessoa tem na quarta e vai treinar só na segunda da semana que vem, que dá o tempo. Será que esse tempo não está em excesso? Ou, ao contrário, também é verdadeiro. Exemplo, fiz um baita treino de peitoral, de supino. Então fiz, supino reto, inclinado, declinado, fiz 9 séries. Daqui 2 dias eu quero fazer ele novamente. A gente sabe que não está recuperado. Isso se a intensidade for certa, o intervalo for certo. Exato. Então, sempre a importância da supervisão para a gente dar a dose certa para você. A carga certa, que a gente vai achar juntos,
o intervalo certo, de um treino para o outro, quando eu vou repetir novamente o peitoral. Então tudo isso é calculado. Então não é nada aleatório, Deus dará. Isso acontece porque o processo da hipertrofia ela tem várias fases. Então tem a primeira fase, a segunda, a terceira, de forma bem resumida. Quando você causa lesão, você causa uma inflamação ali no local. E aí seu corpo ativa células inflamatórias, neutrófilos, macrófilos, elas vão lá, fazem a limpeza daquela inflamação, chamam ali células satélites para doar núcleo, aí através desse núcleo tem a síntese de proteína e aí consegue o processo de hipertrofia. Isso foi de forma bem resumida, mas aí tem o primeiro processo, que é catabólico, que é onde você perde tecido muscular. Então você fez o exercício, você lesionou sua musculatura, você causou ali uma depressão, você perdeu tecido muscular. Se você fica sempre nessa parte de depressão, de catabolismo, você já fez o treino, logo em seguida, depois de um dia, depois de 2 dias, que ainda está se recuperando, está se regenerando, você causa mais lesão. E aí você vai lá e causa mais lesão, você vai perdendo cada vez mais tecido, mais tecido, mais tecido. Chega uma hora que você vai começar o processo contrário. Ao invés de hipertrofiar, você vai atrofiar. Por quê? Você não vai estar aumentando a massa muscular, você vai estar perdendo, você está cada vez mais lesionando aquele tecido. O treino de perna, para pessoas que não gostam de treinar perna, é um ótimo exemplo, porque o treino de perna vai servir para você descansar naquele dia. Aí a pessoa não treina, fala, hoje é dia de perna, não vou. Ou então vai lá e faz de novo treino de peito. Aí você fica sempre naquela zona. Então o treino de perna, se você pula, pode ser ruim. Por quê? Porque o treino de perna vai ajudar nesse tempo de descanso. Então faz, treinou o peito, vai lá, treina a perna para descansar o músculo, depois faz costas, depois vai lá e volta, faz peito. Isso no exemplo de um treino ABC, né? Sim. Mas tem vários tipos de treino, depende de pessoa para pessoa, depende da intensidade do treino. Se for uma pessoa mais iniciante, ela faz um dia, descansa outro, faz outro dia. Por quê? Porque não está ainda o volume e a intensidade vai ser menor, e logo a recuperação vai ser mais rápida. Exatamente, então depende muito de pessoa para pessoa, né? Perfeito. Então por isso que o acompanhamento é super importante. Pergunta para o seu professor, putz, eu treinei peito ontem, anteontem, posso treinar hoje? A pessoa vai ver seu treino, vai ver a intensidade, vai saber como você está e vai falar se você pode ou não treinar. Por isso que tem o programa Premium, o Leandro está te orientando, Exatamente. o R10 para a gente estar orientando, o Du na sala de musculação para estar orientando, todas essas variáveis. Então, otimizar essas variáveis, com certeza, vai otimizar os seus resultados. Exato, perfeito. Próxima, Lê. Bora para a próxima? Quer ver aqui? Com certeza. Olha aí. Foi nessa aí, né, pai? Aqui deu 33. Foi nessa aí, né? Ó, aqui foi, aqui tá indo. Aqui 34, tá bom. Um pouquinho. Já é, força. Ainda bem que eu fui, hein? Mano, Imagina, eu a gente tô terminando terminando agora. agora. Puta, não gravou. Ia ser pior, né? Nossa, Bora? já foi péssimo. Vamos lá então? Próxima pergunta então. Quinta, no pain, no gain. É verdade? Sem dor, sem ganho? Isso acontece? Eu entendo isso de duas formas. A dor, a galera sempre relaciona a dor com o resultado. Sem dor, sem resultado. A ideia não é essa. A gente sabe que a dor não é sinônimo de resultado. E quando não tiver dor, eu não estou tendo resultado, não vou ter evolução. A ciência está provando isso a cada dia mais, porque essa dor pode ser na face do músculo e não na fibra muscular, que a gente tem bastante tecido conjuntivo ali, terminação nervosa. Eu posso estar sem dor e minha fibra está lesionada ainda. Também. Então, não é direta, a gente tem uma relação, mas não é totalmente direta, né? É uma relação indireta. Exatamente. Da outra forma, no meu entendimento, é se você não tiver a intensidade certa, se você não tiver essa dose certa, esse volume certo, aí também não tem. Então, eu vejo das duas formas esse no pain, no gain. Exatamente. Eu acho que assim, o no pain, no gain que é muito familiarizado, muito popular, que as pessoas falam, é aquela dor que você tem que sentir dor, aquela dor que, você tem que gritar no exercício, no dia seguinte você não pode nem andar. Eu vejo muita gente falando, eu tô treinando, não tô sentindo dor no dia seguinte, pra mim não tá servindo de nada. Esse exercício aqui eu gosto de fazer porque eu sinto dor no dia seguinte, mas esse aqui eu não sinto. Então, essa dor, assim, do no pain, no gain, eu já não acho que é tão necessária. Na minha opinião, é uma dor, principalmente para quem já tá, ou melhor, tá começando, se você está começando, fazendo um treino ali, Vai sentir a dor. vai sentir. Claro, uma dor, a gente vai manipular aquela dor, se vai ser uma dor maior ou menor, depende da pessoa. Já peguei muita gente aqui que, nossa, eu quero sentir dor no dia seguinte. Beleza. Não vou fazer um treino que ela não vai sentir dor também. Vamos puxar a intensidade. Mas a maior parte das pessoas não querem sentir dor. Se ela não quer sentir dor, então a gente tem que colocar uma dose perfeita para ela sentir a dor certa
para ela ter as adaptações do treino. Sim. Então, assim, não é que sem dor, sem ganho. Tem que ter uma dor, porque tem que ter um desafio. Mas não é a dor que está popularizada, que todo mundo vê na internet. Ah, no Pain No Gain, vê o pessoal treinando, gritando, se matando, colocando peso, fazendo amplitude baixa. Essa dor já não é necessária. Já na literatura já mostram, já tem vários estudos aí que mostram que não é necessário isso. Se você faz um treino ali com uma intensidade, você tem que chegar pelo menos perto ou na fadiga. Você não precisa ultrapassar essa fadiga. Ultrapassou essa fadiga já pode ser o excedente. A gente tem um potencial máximo de hipertrofia. Sim. Não é treinando muito mais ou sentindo muito mais dor que você vai aumentar o potencial de hipertrofia. Você vai hipertrofiar sempre daquela mesma forma se treinar corretamente. Treinou mais do que isso, você vai hipertrofiar daquela mesma forma. É a mesma coisa da proteína. Consumiu muito mais proteína, você vai usar aquele tanto de proteína. Consumiu muito mais carboidrato, você vai usar um tanto de carboidrato. Pro treino é a mesma coisa. Você vai ter um potencial de hipertrofia. Passou daquele excedente, machucou muito seu músculo, só vai ser maléfico para você, não vai ser benéfico. Então a gente já sabe que a dor ali está relacionada só com essa dor no estímulo ali de começo, de mudança de treino, por exemplo, mudança de estímulo, um treino AB, um treino global para um treino AB, um treino ABC, uma evolução. Essa dorzinha, que é uma dor que vai desafiar você, tranquilo. Mas aquela dor que está popularizada, que a gente vê o pessoal gritando na internet, já não é necessário. Eu acho que a dor em excesso não é legal, né? Não é E ela legal. afasta as pessoas. Exato, ainda mais pro cara que tá iniciando, isso aí é um fator de desmotivação total, cara. Exatamente. O cara já não gosta de treinar, o cara tem preguiça, não tem tempo. Você chega aqui, você tá com uma intensidade surreal no cara que tá começando. No dia seguinte ou 2 dias depois, o cara tá quebrado, tá arrebentado e aí. Ele vai lembrar do treino e O vai cara não volta, o cara não volta pra academia. E aí? E para deixar bem claro esse tema aí, já foi pesquisado com fisiculturistas, eles fizeram treino e foram acompanhados durante 7 dias. E eles foram monitorados através de ressonância magnética, ultrassom, para ver como estava a regeneração da fibra dele. Então perguntou para vários, a maioria estava sem dor no dia tardio. Então, o exemplo que eu fiz um supino, com ênfase em peitoral, ênfase no músculo do ombro, músculo de trás do braço. Então, foi acompanhado durante 7 dias. Mesmo sem a dor, a fibra dele estava inflamada ainda. Então, a ciência está provando que essa dor não tem uma relação totalmente direta com a evolução. Isso é bem cultural, né? Todo mundo imagina isso, né? Para o treino ser efetivo, eu tenho que sentir dor. E Não tem relação. Não é isso, não é isso. Né? O dano muscular é um caminho para a hipertrofia. Não quer Mas dizer não que é o único, né? Quando você faz o treino, você tem a parte hormonal também. Então tem testosterona, tem GH, tem os hormônios que ajudam no processo de hipertrofia, que é naquela via da mTOR, que é da hipertrofia, do ganho de massa muscular, aumento de massa muscular. E não é só o dano muscular que vai fazer isso. Quando você treina, você ativa hormônios que fazem essa síntese de proteínas também. E também tem a resposta metabólica, não é só hormonal e só o dano. A resposta metabólica, quando você está treinando, por exemplo, quando você faz mais repetições e chega à próxima fadiga, você acumula lactato. E esse lactato tem o potencial de chamar um cara que é o hormônio GH e faz a síntese de proteína. Então, se você está treinando, está chegando próximo à fadiga, você já está acumulando lactato, você já está ativando hormônios que fazem o processo de hipertrofia. Você não precisa necessariamente ter o dano muscular. O dano muscular é um caminho, mas não é o único. Exato. Isso é Perfeito. Bora lá para a próxima? Bora. Se eu treinar mais um músculo, vou ter mais hipertrofia nele? Vai depender. Sim. 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 Então, Mulheres, quer treinar mais membros inferiores, vai ter mais hipertrofia do que membros superiores. sim. Então aí é dose e resposta. Dei mais dose para um grupo muscular, eu vou ter mais. Obviamente respeitando todas as variáveis, né? Com certeza. Sim, dentro de tudo que a gente Treinar a falou. perna na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não vai funcionar. Entendeu? Isso. Agora, Eu entendi a pergunta dessa forma. sim, né? sim. Se eu treinei mais pernas do mulheres do que parte superior, é sinal que eu quero enfatizar mais o Mais músculo pernas, muscular isso. de membros inferiores. A menos que você tenha treinado mais perna, fazendo aquele processo que a gente falou, sem descanso, fazendo o treino tudo errado, isso. ficando naquela zona de catabolismo, então a chance de você perder músculo é maior. Mas se você treinar certinho, o treino de perna lá, pra mulher, por exemplo, treinando perna e tá descansando certinho, mesmo que não esteja treinando braço, se você treinar mais perna, teoricamente você vai ganhar mais massa muscular na região inferior. Mas já sabemos que isso não é legal, esteticamente. E para homem, por exemplo, que não gosta de treinar perna,
Homem, quando a gente treina a perna, a gente sabe que quando a gente está treinando perna, é o maior gasto calórico. Então, para quem quer emagrecimento, é uma ótima estratégia. Então, se o cara quer emagrecer, está muito acima do peso e vem só treinar braço, ele está perdendo um puta potencial de gasto calórico no treino de perna, porque tem mais músculo, mais articulações envolvidas, maior gasto calórico. Então, para o emagrecimento vai ser melhor. E o treino de perna, você não é que ativa, você produz mais testosterona. E a testosterona está muito relacionada além de outros fatores, com a hipertrofia. Então a hipertrofia dessa pessoa que está treinando perna vai ser maior. Então se ela abdicar desse treino de perna, vai ser ruim. E para a mulher é a mesma coisa. Se ela só treina perna e não treina braço, quem que vai pegar os pesos para ela depois, para fazer um supino, para ela fazer um agachamento, para ela fazer um sumô, elevação pélvica, por exemplo? Como que ela vai fazer? É que nesse ponto aí entra muita crença também, né? Eu não vou fazer braço porque eu não quero ganhar massa. Braço, eu não quero ficar forte. Nem se quiser, você não ficaria. Eu tô querendo ficar forte. Treina pra caramba e a gente não sai disso, né, velho? Dá vontade de falar isso, cara. A gente vai falar, né? Dá. Mas agora que no nosso bate-papo aqui, a ideia é essa. Então, mulherada, pode treinar braço, que o máximo que você vai acontecer é aumentar um pouquinho a massa muscular e reduzir a gordura e ter a definição tão esperada que você teve. E peso também, né? A galera morre de medo de pegar peso. Nessa mesma crença de tipo, vou pegar peso, nossa, eu não quero ficar com as costas muito grandes, não quero ficar com o braço também muito ressaltado. Eu falei, que normalmente essa pessoa, ela vai se espelhar numa pessoa que está no Instagram. Então no Instagram, ela tá vendo só o show ali, ela tá postando, e os bastidores? Ninguém sabe, né? Será que é só o treino mesmo? Ou tem algo a mais? Exatamente. Então, naturalmente, para pessoas comuns, tanto a mulher, ela pode treinar superior, ou deve treinar superior, sem problema nenhum, que não vai crescer, que não vai virar um fisiculturista de forma alguma. Exato. E pro homem tem a crença também, eu já jogo meu futebol, eu não preciso treinar perna. Totalmente diferente. Precisa. A minha perna não cresce, por isso que eu não treino. Será que você treina perna na mesma vontade, intensidade e frequência que você treina peito? Exatamente. Então, o oposto também é verdadeiro, né? Então, claro, se eu treinar mais um músculo, é aquele músculo que vai crescer mais. Exatamente. Agora, próximo. Próximo. Deixa eu passar aqui. Vamos ver. 7ª pergunta. Existe algo que possa tomar para melhorar minha hipertrofia? Alguma coisa que vai potencializar a hipertrofia? Água, banho, sono. Cara, foi muito bem falado, hein? O sono aí é importantíssimo. Caramba. Normalmente a uma galera... boa higiene do sono, tem que tomar uma boa higiene do sono. Exato, é igual banho, né? Tem que tomar banho todo dia, tem que tomar dormir bem, boa, fazer uma boa. Como você muito bem disse aí, o sono tem uma relação tem um papel muito importante aí no processo de hipertrofia, né? Sim. É durante o sono que a gente tem regulação de hormônios, é durante o sono que a gente faz essa limpeza, essa síntese proteica, é durante o sono que acontece muito isso. E a galera, eu acho que hoje em dia dorme menos cada vez mais. Dorme menos em quantidade e em qualidade, né? Porque tem que ter a qualidade, tem que ter um sono pesado, né? Não tem que ser um sono que você levanta 2, 3 vezes na noite com qualquer barulhinho, vai no banheiro e tal, entendeu? Porque também se for assim, é a mesma coisa que nada, entendeu? E ao contrário também, tem muita gente que dorme 12, 13 horas e acorda com mais sono, mais cansada, porque não tem um sono bom, porque a pessoa é sedentária, tem maus hábitos, vai dormir e fica 1, 2 horas no celular antes. Então isso é muito ruim para a qualidade do sono. Exato. E dizem que tem que ser de 7 a 8 horas de sono, mas bem dormido, um sono pesado. Que pode certo para você conseguir aquele sono que é o sono REM, né? Que é parador, né? Dorme bem, fica bem. Sim, exatamente. Você vai ter toda a recuperação e vai ter uma boa performance no dia seguinte, né? No próximo treino. Né? Porque também treinar sem descansar não rola, né? E vai acordar com menos fome, se você dorme bem. Vai acordar com menos com mais saciado, porque você libera grelina, leptina, que são hormônios ali que estão bastante relacionados com o sono, que você produz eles. Então você vai acordar com menos sono, porque quem é emagrecimento, por exemplo, vai comer menos e vai se sentir saciado por mais tempo e mais rápido. Então é super importante essa parte do sono por conta desses hormônios também. Galera, esse foi o nosso bate-papo do dia. Falamos sobre hipertrofia muscular, falamos sobre o aumento da massa muscular, tá? Demos
pouquinho de conhecimento aí, através de tudo que a gente conhece, tudo que a gente estuda, tudo que a gente vê na prática, tudo que a gente pratica em nós mesmos, né? E espero ter ajudado, tá? Esse foi mais um bate-papo. Se tiver alguma sugestão de tema para o próximo episódio, a gente está disposto aqui. Não esquece de compartilhar, dar um likezinho aí e interagir com a gente. Quanto mais interação que a gente tiver, mais a gente vai entregar conteúdo para vocês. Tá legal? Queria agradecer aí mais uma vez a participação aí do Dudu, do Fê, a academia. E agradecer, não esquece aí, gente, de compartilhar, de curtir, mandar pro amigo aí que não conhece muito sobre hipertrofia, não sabe o que significa. Treinar muito além do que precisa, né? Não tem tanta amplitude de movimento, coloca muita carga. Manda aí pros seus amigos, compartilha e não esqueça do gostei. É isso aí, galera. Agradeço os meninos mais uma vez, o Fernando Lê, pelo convite. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse tema. Não esqueça de uma boa frequência, de um bom sono, de uma boa alimentação, de uma boa amplitude, de um bom tempo de cadência, que você vai ter só sucesso e hipertrofia aí. E não esquecendo da paciência. Não é de um dia pro outro, time. Não É, é de um dia pro exatamente, outro. a galera leva muito É tempo. regularidade, é constância, é repetir. É isso Mudança aí. de hábito. Não deixa de deixar um joinha, um like, um comentário e compartilhar com mais pessoas aí que precisam saber sobre o assunto. Obrigado, Lu. Valeu, Fê. Obrigado, Leo. Valeu. Mais uma. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.